Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté, Europa ha sido más fuerte. égalité, É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Pública, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Joana e no episódio de hoje, gravado nos estúdios da Comissão Europeia em Bruxelas, vamos fazer um balanço dos 5 anos de mandato desta Comissão Europeia, agora em final de funções, do que foi feito, do que ficou por fazer e de como estes 5 anos mudaram a Europa e Portugal. E para tal, temos, claro, hoje connosco a Comissária Portuguesa Elisa Ferreira, responsável neste mandato pela pasta da Coesão e Reformas. Bem-vinda e muito obrigada por estar connosco. Olá, Joana, obrigada. Quando tomou posse em 2019, a Comissão von der Leyen apresentou uma série de prioridades para o mandato até 2024, que incluíam, entre outros, o Pacto Ecológico Europeu, uma estratégia digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo. No entanto, este mandato ficou marcado por 2 grandes acontecimentos. Logo no início do mandato, a pandemia Covid-19 e depois também mais tarde o rebentar da guerra na Ucrânia. Como é que estes acontecimentos afetaram esta definição de prioridades que tinha sido feita ab início pela Comissão Europeia e também moldaram até agora o mandato da Comissão? Enfim, olha, antes de mais nada, muito obrigada pelo interesse e de facto foi um período muito difícil. Nada do que aconteceu era previsível, embora haja sempre gente que achava que tinha previsto. Mas na prática foi tudo aquilo que se estava a dizer sobre a necessidade da Europa ser geoestratégica no contexto global ganhou uma premência e um realismo que nós não estávamos à espera, porque de facto, de repente nós percebemos com a invasão, por exemplo, da Ucrânia, que precisávamos de estar unidos e que precisávamos de nos libertar de dependências muito fortes, que eram muito críticas para a sobrevivência da Europa. Uma dessas era a dependência energética. Portanto, se era verdade que nós já tínhamos uma agenda ambiental e verde, ela ganhou uma verdade nova, um realismo novo, quando se percebeu que num ambiente de agressividade, com guerra, com invasão, a componente energética era uma arma de guerra. E, portanto, isto foi de facto, digamos, houve um impulso na agenda que nós já tínhamos, absolutamente excepcional, com a Europa a atingir um valor recorde de redução de consumo energético, diversificação de fontes, aposta nas renováveis e, de repente, isto é apenas um exemplo de como um mal óbvio trouxe uma nova postura em relação a uma agenda que já estava latente e que nós sabíamos que era necessária. Mas também há uma outra dimensão que a Joana acabou de referir, que é a dimensão da pandemia. E na pandemia ela teve 2 vertentes que eu gostava de sublinhar agora à distância. Uma delas foi que a Europa não tinha competências próprias relevantes em matéria de saúde. E de repente toda a gente olhou para a Europa dizendo: e então vocês o que é que fazem? E foi uma decisão difícil desta Comissão, mas fizemos-lo. E, portanto, entramos na área das vacinas e eu acho que correu muito bem, porque, de facto, todos os países puderam receber as vacinas e estancou-se uma hecatombe em termos de saúde pública que, de outra maneira, não tinha sido contido. E daí veio também um outro impulso, que foi a Europa perceber que tinha de relançar a economia, porque estagnar, interromper todos os fluxos durante meses por causa da pandemia, não havia outra solução, ia gerar e antecipava-se uma quebra enorme da dinâmica económica e um drama social. Não aconteceu essa quebra, não aconteceu o drama social por 2 razões fundamentais, a meu ver. Uma foi que a Europa teve de se reorganizar e a política de coesão, portanto, teve um papel importante aí. Portanto, eu fiz propostas de alteração da legislação dos chamados fundos estruturais, do FEDER, Fundo Social, Fundo de Coesão. Por 6 vezes eu tive de alterar a legislação. O Parlamento Europeu foi fantástico, o Conselho também, alterámo-la e com isso nós apoiamos os países a comprar máscaras de isolamento, desinfetantes, enfim, era o dinheiro que havia disponível dentro dos envelopes de cada país. Foram 23 mil milhões de euros, 23 bis, portanto é quase o mesmo valor
do apoio para Portugal em fundos de coesão para 7 anos. Portanto, é para termos uma dimensão, mas todos os países da União Europeia reprogramaram os fundos e para apoiarem não só a nível médico, mas também para apoiarem as pequenas empresas que não podiam trabalhar, os pequenos restaurantes, pequenas lojas, a mão de obra que ficou a trabalhar em tempo parcial ou não pôde trabalhar. E a verdade é que isto funcionou e a segunda dimensão, e termino já, foi pela primeira vez com o pequeníssimo orçamento com que a Europa vive, que é 1% da riqueza coletiva, não se podia fazer muito mais em termos de relançamento da economia e então deu-se um passo histórico que foi ir aos mercados financeiros e quase duplicar o orçamento da União Europeia através de uma dívida. E foi a primeira vez que isto aconteceu nesta dimensão também. Portanto, muitas mudanças de todo tipo. E além da resposta a estas duas urgências, também gostava de perceber como é que lidaram com isso. Em colégio de comissários, como é que é lidar com duas urgências tão imediatas, que de facto foram novas, se calhar para os nossos tempos, pelo menos a pandemia foi. Foi mesmo entrar em dimensões completamente novas. E nós sentíamos o risco, mas também sentíamos a necessidade de agir. Sentíamos que os cidadãos e os países estavam a olhar e a dizer o que é que a Europa faz. E isto tem uma sensação dupla. Por um lado, é importante perceber-se o quanto a Europa, neste momento, quase sem se perceber, acabou por ser uma válvula de segurança, um referencial para todos os cidadãos que já nem sabem quais são as competências da União Europeia e, portanto, perguntavam, há uma crise de saúde pública, o que é que a Europa faz? Há uma crise económica que há desemprego, o que é que a Europa faz? Portanto, a Europa é hoje uma realidade super presente na vida de toda a gente, mesmo quando nós não temos essa consciência. E, por outro lado, digamos, houve aquela necessidade de ultrapassar o nosso mandato e fizemos isso. E, portanto, quando nós às vezes citamos aquela frase histórica de que a Europa não é um projeto acabado, se constrói, eu acho que este período foi a ilustração disso. E para mim foi um prazer grande poder ajudar a construir essa mesma dimensão de uma Europa que, em resposta a desafios novos, respondeu bem. E acho que é importante que as pessoas tenham consciência do risco que estava latente e do sucesso que foi esta resposta. E o que é que, na opinião e na experiência da senhora Comissária, ficou por fazer? Ou seja, quais foram aquelas áreas que até, se calhar, por culpa dessas urgências que houve, ficaram para trás? Quais foram as áreas onde ainda falta a trabalhar? Há áreas que são óbvias. Uma dessas áreas é, claramente, a necessidade de abordar a nível europeu também a questão da defesa. É um tema difícil. Nós, europeus, e sobretudo a juventude, habituou-se a pensar a Europa como um espaço de paz. E é isso que nós queremos que seja. É um espaço de paz. Mas temos de ter consciência que o mundo todo não pensa o mesmo. E, portanto, eu acho que há aqui uma dimensão que precisa de ser trabalhada, é como é que a Europa pode organizar-se e unir-se. Porque um dos fatores que resultou de todas estas crises foi um reforço da união entre os Estados-membros. Uma consciência coletiva muito diferente daquela que tínhamos no passado, quando vivíamos na ilusão de que estávamos num mundo mais ou menos calmo e regulado. Portanto, eu acho que esse aspecto da defesa é importante, mas também é importante a Europa, e foi outra das consequências das crises que atravessamos, a Europa posicionar-se de outra maneira, com menos ingenuidade, chamemos-lhe assim, no contexto internacional. E essa foi outra das conclusões a que nós chegamos, é que de facto a Europa não pode estar tão aberta que, se houver qualquer problema, tem de ser num espaço aberto, naturalmente, em termos económicos, mas não pode ser tão aberta que, quando há uma crise ou quando há uma alteração das condições de relacionamento no contexto global, como foi o caso com a Rússia, que a Europa fique incapaz de defender a sua indústria, de continuar de continuar com os seus empregos, a sua produção e, sobretudo, a Europa tem de avançar para aqueles setores absolutamente estratégicos, baseados na ciência, na tecnologia, e a Europa está neste momento muito mais consciente do que estava.
Dito isto, se a Europa se quer manter unida e quer se manter unida, não pode desvalorizar a política de coesão, isto é, a capacidade de todos os países e todas as regiões serem parte do projeto de progresso comum. É evidente que depois há ameaças que nós temos de afrontar. Essas ameaças são uma ameaça de demografia. A Europa está a ficar muito envelhecida e algumas regiões estão a perder também os jovens qualificados que vão procurar empregos noutros sítios. E isso é um perigo porque desagrega o tecido económico, social e político da Europa. E há o risco climático que neste momento afeta muito mais. É evidente que o clima e as energias limpas trazem oportunidades, mas temos de nos preparar para elas, para as emergências que já estão latentes. É preciso, quando se está a falar de política de coesão e dos investimentos a 7 anos, a período longo, pensar na gestão equilibrada do recurso água, pensar na gestão das florestas, antecipando aquilo que pode ser ou aquilo que se adivinha que vai ser, digamos, o novo enquadramento para o futuro e que é tratado, por exemplo, no 9º relatório da coesão, que eu sugiro que tirem da net. Pela primeira vez aparece um capítulo só sobre quais são as regiões e os países onde esses efeitos, a manterem-se as tendências atuais, se vão sentir de uma forma mais premente e, obviamente, Portugal, sobretudo o sul de Portugal, mas também toda a orla costeira, tem de se preparar para essa nova realidade. Portanto, a gestão dos fundos, a gestão dos apoios, tem de ter presente esta consciência coletiva que é essencial à sobrevivência e, mais do que sobrevivência, ao progresso dos nossos cidadãos e, em particular, dos nossos jovens. Nós daqui a pouco já vamos falar da política de coesão, especialmente da sua pasta, mas antes de passar para isso, falava da união de defesa, que precisa de ser trabalhada, falava da coesão e a minha próxima pergunta era quais é que agora, na sua visão, vão ser ou deveriam ser as prioridades também agora para o novo mandato 24-29. Acredito que essas duas também sejam, mas pensando, temos alguns desafios ligados com o alargamento, que é um desejo a longo prazo, temos desafios também ligados com a própria vontade de pertencer à União, com a desinformação, com o crescimento do euroceticismo em alguns países também tem sido um desafio. Quais é que devem ser agora então as novas prioridades para este novo Colégio de Comissários? Pois, antes de mais nada, vamos ver o que é que os cidadãos votam. Porque aquilo que o novo colégio vai ser depende... Reflete, claro. É uma consequência do voto dos cidadãos. E eu tenho de fazer um apelo a que, de facto, as pessoas vejam ou tomem uma consciência muito grande e, sobretudo, os jovens, porque é para eles que a Europa existe neste momento. As pessoas mais idosas, enfim, mais ou menos... enfim, também são, obviamente, elementos úteis e necessários, mas têm um historial e um conhecimento e uma vivência de períodos bons e maus que, de facto, eu espero que a esse nível não falhem neste momento, o compromisso europeu. Mas, em particular, os jovens, que no passado davam como adquiridos aspectos como a paz, a liberdade, a democracia. É muito importante que todos os jovens percebam que nada disto está conseguido. Tem-de-se todos os dias lutar por estes objetivos. E quando nós vemos a juventude na Geórgia ou a juventude na Ucrânia a lutar por entrarem na União Europeia, isto dá-nos uma outra perspectiva daquilo que é a importância deste espaço único a nível internacional, onde de facto os princípios que nós todos defendemos de paz, liberdade, democracia, respeito pelas opções dos outros, se materializam efetivamente num ambiente em que de facto o nível de acesso a bens essenciais, à saúde, à educação, não está perfeito, mas não se compara àquilo que nós vemos fora da Europa e àquilo que nós podemos imaginar que seria a Europa ou que seriam estes países e estas regiões se não fizessem parte da Europa. Portanto, eu acho que isto, no fundo, o momento que vivemos traz-nos um bocadinho ao realismo da verdade e obriga-nos, de facto, a renovar o nosso ativismo pró-europeu. E eu faço um apelo, sobretudo aos jovens, porque, de facto,
fora da Europa ou fora de uma Europa construtiva e que se revê, que se corrige, que se emenda, que se melhora, mas que tem de ter para isso a participação de todos os cidadãos. Eu acho que não há futuro. Ou o futuro será muito, muito menos interessante, muito mais ameaçador do que aquele que nós temos neste momento. Portanto, o meu apelo é que, de facto, construamos em conjunto a Europa e evitemos mensagens e a adesão a ideias muito simplistas, muito feitas, desculpe-me o anglicismo, mas de soundbites, e que não tem nada. Quando se diz isto corre mal, sim, e então qual é a alternativa? Vamos todos discutir a alternativa, mas não vamos aderir a uma destruição que não oferece nada de viável, de realista, de fiável como alternativa. E, portanto, eu acho que em termos de temas estamos muito ameaçados, estamos ameaçados externamente, nas nossas fronteiras há guerras, estamos ameaçados internamente e há claramente agendas que exploram qualquer divisão da sociedade, estimulam essas divisões precisamente para fragmentar e enfraquecer a Europa, e os temas são muito conhecidos. São as migrações. Ora, as migrações representam, primeiro são necessárias e depois são uma percentagem mínima daquilo que é a população europeia. Depois são aspectos como desconfortos em matéria de acesso a determinados bens. É uma percepção permanente de que está tudo cheio de fraudes, de que o mundo está todo em destruição. Estas agendas são geridas de uma forma muito estratégica, são geridas também de fora da Europa, e há exemplos muito interessantes. Eu neste momento não tenho tempo para os apresentar ou discutir, de questões que não existiam e que são montadas especificamente para estimular esta desagregação da sociedade, e perante a desagregação as pessoas ficam assustadas e aderem a qualquer agenda que lhes diga eu vou-te proteger, mesmo que isso seja isso mesmo a maior fraude de todas. E passamos então agora para a sua pasta, Coesão e Reformas, e em particular aqui eu acho que os cidadãos europeus ouvem muito falar em fundos europeus e talvez nós, países do Sul, ouvimos falar mais e percebemos mais porque é que eles ainda são importantes para nós, mas queria também aqui que nos explicasse porque é que os fundos de coesão continuam a ser cruciais na União Europeia, tendo em conta que nem todos os países estão no mesmo estado de desenvolvimento, e também explicar aqui um pouco da solidariedade que existe entre os países mais ricos e os países mais pobres nesta tentativa de chegarmos a um nível de vida mais coerente e mais harmonioso em toda a União. É uma pergunta que requeria muito tempo para responder, embora seja uma pergunta essencial. Primeiro porque quando nós falamos de países que contribuem, os contribuintes líquidos e os recebedores líquidos, antes de mais nada vamos situar o assunto. E eu sugiro que no seu trabalho e no trabalho de toda a gente que nos está a ouvir, que isso que não se perca essa noção. O orçamento da União Europeia é 1% da riqueza comum. E quando estamos a falar 1%, não há nenhum país, nenhuma federação, nada, que funcione com 1% do PIB. Portanto, primeiro estamos a falar dessa dimensão. Depois, os países pagam, digamos, para esse 1% de acordo com a sua riqueza relativa, com alguns indicadores, mas também há receitas comuns que entram para aí. E depois recebem onde é que esse 1%, onde é que esse montante é investido. Eu prefiro investido do que gasto. Em 3 dimensões fundamentais. Uma é a tal política de coesão. É o FEDER, é o Fundo Social Europeu, é o Fundo de Coesão, é o Fundo de Transição Justa. Outra é a política agrícola comum, que toda a gente conhece. E depois, com o outro terço, faz-se tudo o resto que a União Europeia faz. Apoio ao desenvolvimento, o funcionamento das instituições, enfim, tudo o resto. Portanto, estamos a falar desta realidade. Porquê é que a política de coesão é tão essencial? Ela é essencial exatamente porque nós estamos a funcionar na União Europeia e essa é a base, uma das bases económicas da União Europeia em termos de livre concorrência. Isto é, a Joana está a trabalhar, hoje está aqui em Bruxelas, mas pode trabalhar em qualquer parte, em algum país, em todos os países. As empresas podem vender em todos os países. As empresas podem investir em todos os países. É um mercado interno alargado. Ora, a dinâmica
de toda a economia tende a reagir aproximando-se das zonas mais desenvolvidas. Portanto, o que é que se faz com a política de coesão? Tenta-se dar uma oportunidade para que todas as regiões possam acelerar o seu crescimento de maneira a poderem ser parte deste bem-estar comum e não ficarem apenas a comprar produtos, a perder os seus cidadãos para irem trabalhar noutras regiões. Mas para isto é preciso que, ao nível dos territórios, ao nível dos países, ao nível das regiões, haja ideias claras de como participar, como pôr em valor, como valorizar aquilo que nós temos para oferecer. Isto requer um trabalho ao nível da Comissão, que é aquilo que nós fazemos, mas requer também que os países percebam que só são sólidos se tiverem vários polos de crescimento e se puserem todas as regiões a contribuir para a riqueza comum. Se isso não existir ao nível dos países, nós, a partir da Comissão, pouco podemos fazer. E depois, a maior parte dos países da União Europeia tem regiões. Regiões que pensam, propõem, e algumas delas são regiões dominantemente industriais, outras são regiões de serviços, outras são regiões portuárias, outras são regiões agrícolas, outras são regiões turísticas, mas não é conveniente nem fazer a economia depender só de um setor. Quem dependeu só do turismo viu-se o que aconteceu durante a pandemia, fica fragilizado. E se não fossem os apoios que nós, entretanto, reprogramamos, teria sido um desastre para muitas regiões e muitos países. E, portanto, não convém depender só do turismo ou depender só de uma determinada indústria, porque, digamos, isso é frágil. Da mesma maneira, depender só de um grande polo desenvolvido, se alguma coisa acontece nesse polo desenvolvido, o país todo deixa de ser, não tem a tal resiliência de que hoje tanto se fala. Portanto, a política de coesão é essencial ao funcionamento desta estrutura de mercado e é ainda mais essencial quando se pensa no alargamento, naturalmente. Sim, e já vamos falar isso a seguir, mas antes, falando do nosso país e aqui pedindo-lhe também, partindo da sua experiência e de exemplos até que nos possa dar, como é que Portugal, dentro dos 27, como é que continua também a precisar dos fundos europeus? Em que áreas, quais são as áreas mais essenciais, mais estratégicas, onde também tem sido um bom investimento e quais foram as últimas prioridades que têm sido definidas também para o nosso país? Também Portugal, como qualquer outro país, quando aderiu à União Europeia, estava, eu digo qualquer outro país, nomeadamente os países com problemas de desenvolvimento, sobretudo os países de leste. Os primeiros anos foram em investimentos em infraestruturas absolutamente essenciais. E não encontro em Portugal. Às vezes as pessoas dizem, os fundos estruturais. Eu no outro dia estava a tentar encontrar uma área que não tivesse recebido fundos estruturais e não encontrava. Porque, de facto, são as autoestradas, são as estradas mais pequenas, são os núcleos urbanos, são as escolas, são os centros de saúde, são os abastecimentos de água, são os tratamentos de esgotos, são os sistemas de separação de resíduos, são os sistemas de reciclagem, são todas essas PMEs, são as energias renováveis. Quer dizer, eu poderia estar aqui a citar, não há quase nada que não tenha beneficiado de fundos estruturais. A primeira fase é uma fase de infraestruturação, em termos de serviços públicos, em termos de infraestruturas rodoviárias, ambientais, etc. E aí Portugal cresceu imenso e sentiu-se esse fluxo. E isto acontece com Portugal, como acontece com muitas zonas da Espanha, muitas zonas da Itália, muitas zonas de França. Qual é a dificuldade a seguir? A dificuldade a seguir é passar desse nível de infraestruturação para valor acrescentado. Valor acrescentado que significa o quê? Significa que já não se pode continuar a financiar a expansão em mancha de óleo, seja de apoios a empresas, seja de apoios para construir mais e mais estradas. É evidente que há ainda investimentos que fazem sentido. Eu gostava de sublinhar, em particular, a ferrovia. A ferrovia foi muito desvalorizada, perdeu dinâmica e, neste momento, nestas funções, eu viajei por grande parte da França, grande parte da Espanha, grande parte da Itália. Também eu visitei todos os países da União e visitei cerca de 90 regiões diferentes e, sobretudo, regiões pobres da União Europeia. Mas
aqui mais próximos de nós, mais próximos de Portugal. Todos estes países têm hoje conexões entre as grandes cidades, Verdade, sim. que são absolutamente a base do funcionamento interno da economia. E desapareceram os aviões, por exemplo, em França, etc., desapareceram os aviões que faziam trajetos até 400 quilómetros. Eles Viagens foram cancelados, internas, não é? internos, foram cancelados porque, de facto, é bastante mais económico e ambientalmente mais sustentável e mais rápido, porque é do centro da cidade ao centro da cidade. Portanto, nós neste momento, para irmos de Bruxelas a Londres, já ninguém vai apanhar o avião, toda a gente vai no Eurostar e daqui para, digamos, de Bruxelas para Paris demora-se 1 hora de comboio e, portanto, é um mundo completamente novo. Ora, isso ainda é financiável em termos de infraestruturas, enquanto os aeroportos já não são. Os aeroportos são só financiáveis com fundos estruturais nas regiões ultraperiféricas e, portanto, em casos muito específicos, mas não digamos, na Europa aqui continental, desapareceu esse financiamento. Ora, em termos de linhas de caminho de ferro, eu prezo muito que quer o governo anterior, quer este, de facto, pelo menos exprimiram a vontade de que isso, digamos, esses investimentos, enquanto existe financiamento, se iriam fazer. E espero que isso, de facto, seja uma realidade, porque senão Portugal fica muito mais distante do que neste momento está, sendo um país periférico, digamos, tem de facto tratar estes temas com alguma acuidade. Até porque a racionalidade dos investimentos aeroportuários vai depender de quanto o tráfego desaparece e se transfere para a ferrovia. Dito isto, todo o investimento que nós neste momento em Portugal temos que fazer tem de não ser um investimento sem ambição, isto é, requer-se cada vez mais ambição, e quando eu falo de ambição estou a falar de quê? Estou a falar de uma reconversão total do tecido produtivo industrial e agrícola, no sentido de ser muito mais ambiental, muito mais verde, porque são esses padrões aqueles que no próximo futuro, não muito longínquo, vão garantir o acesso a todos os mercados europeus, porque estamos nesta agenda verde. É o apoio às novas tecnologias e à inovação, o que requer um grande entrosamento mais eficaz do que tem sido até agora entre os centros de investigação e as empresas e o tecido empresarial. É preciso pensarmos num crescer de algumas empresas que começaram muito pequeninas e a seguir, às vezes muito inovadoras, mas a seguir elas precisam de escala. É preciso entrar em redes internacionais de cooperação, precisamente porque a Europa há novas oportunidades. Eu gostava de aproveitar para falar, por exemplo, de uma oportunidade chamada STEP, que é uma nova legislação em que as regiões e os países mais pobres podem utilizar os fundos estruturais para atraírem empresas estratégicas na área, por exemplo, da biotecnologia, na área das tecnologias limpas, na área das deep techs e, portanto, da mesma maneira que alguns países, enfim, e isto foi uma posição que a União Europeia teve de tomar exatamente porque não tinha um orçamento grande, podem utilizar ajudas de Estado, isto é, dinheiro do orçamento dos países, para atrair essas empresas, excepcionalmente e dentro de alguns limites. Mas há toda esta dinâmica e, portanto, quando às vezes parece que Portugal ou outros países entram numa atitude de alguma rotina em relação aos fundos e já não valorizam tantos fundos, agora ouve-se falar do PRR porque é novo, mas os fundos estruturais quase que não sugerem um debate público. Há um último aspecto que eu não posso deixar de sublinhar, é que Portugal tem de facto, e é para isso que os fundos existem, olhar com outros olhos para todo o potencial que existe em cidades intermédias, em cidades do interior, em cidades que não são, juntando exatamente as valências aí para criar distintos polos de atração, isto para bem do país e para bem da capital e para bem do litoral. Porque senão os sítios onde há um excesso de aglomeração perdem dinâmica e são um fator de frustração enorme, porque os jovens que vão em busca de uma carreira nesses sítios, a seguir não têm o salário que têm, não é compatível com os custos de viver nesses sítios. E, portanto, vivem em más condições e ficam frustrados, enquanto, ao mesmo tempo, problemas como o problema da habitação não é um problema nacional, é um problema espacial em determinadas zonas. E, portanto, criar oportunidades de emprego, de dinâmica
e de os jovens renovarem o nosso tecido demográfico, se assim o quiserem fazer, é muito importante. Porque um país envelhecido é um país que está a perder dinâmica e Portugal, infelizmente, é um dos países que está a envelhecer mais rapidamente no quadro da União Europeia. Sim, sem dúvida. E passando agora para a nossa última questão, também relativa a esta alocação de fundos a Portugal. Voltando um pouco atrás a um tema que nós já falámos, o alargamento. Ou seja, nós temos uma data de países no leste da Europa que são candidatos à adesão à União Europeia. São países que estão num estado de desenvolvimento económico, social bastante inferior aos restantes Estados-membros. Um desses países está em guerra, aliás, e não sabemos até como é que vai chegar até nós como Estado-membro. Essas infraestruturas todas que se tiveram que fazer em Portugal, imaginemos o que tem que ser feito na Ucrânia, não é? E por isso é que é a minha pergunta, até porque isto tem sido também um tópico que tem sido discutido e convém esclarecer até que ponto é que a entrada destes países candidatos poderá também afetar aqui a alocação de fundos para países do Sul e em particular para Portugal. Neste momento, nós olhamos para países como Portugal e dizemos bem, Portugal começou a receber fundos antes da adesão. Portanto, antes de 86 começou a receber fundos. E tal como estes países também já recebem... Os alargamentos, o alargamento beneficiou Portugal, houve vários alargamentos. Os últimos alargamentos foram exatamente também vistos como um risco, uma ameaça, foram um sucesso. Os países que entraram, e faz agora 20 anos, não é? Do grande alargamento, que depois acabou por ter outros pequenos alargamentos em 2007, 2013, mas de qualquer maneira este grande alargamento foi visto como uma ameaça e foi uma oportunidade, porque de facto abriram-se mercados. E para ilustrar, porque acho que é mais claro, para ilustrar o sucesso desses países, eles entraram com, em média, tinham metade do PIB per capita, do PIB, da riqueza por habitante da União Europeia, tinham mais ou menos metade, hoje têm 80%. Portanto, houve aqui um crescimento brutal destes países, o que significa o quê? Significa que são também oportunidades para se vender produtos nesses países, para se investir nesses países. E eu dou sempre um exemplo que eu achei, para mim foi marcante, aqui há bastantes anos atrás, mas logo a seguir ao alargamento, eu tinha uma série de estudantes universitários em visita aqui a Bruxelas. Eu estava na altura no Parlamento Europeu e convidei um colega meu polaco para falar abertamente aos estudantes como é que a Polónia via Portugal. E ele disse uma frase que para mim foi um choque e que era verdade. Ele disse, Portugal é um exemplo. Eu fiquei um bocadinho surpreendida e disse, mas porquê? E ele disse, porque estando tão longe da Polónia, o maior banco privado é um banco português, na Polónia hoje. A maior empresa de construção civil é portuguesa e a maior empresa de distribuição é uma empresa portuguesa. E, portanto, Portugal é fantástico. E eu nunca tinha visto a coisa por esse lado. Portanto, os fundos não são umas transferências permanentes que vamos sempre beneficiar. Os fundos fazem-se para não ser preciso fundos. E eu repito isto às vezes porque, de facto, os fundos não são uma transferência, nem são uma esmola, nem são um investimento que os países têm a oportunidade de ter um parceiro que meta dinheiro no negócio do desenvolvimento daquele país sem exigir nada em troca, a não ser o cumprimento de algumas regras gerais pelas quais se pauta a economia. E os países entram, digamos assim, com este sócio precisamente para introduzirem na sua sociedade e na sua economia os vetores que lhes permitem crescerem por si próprios e serem parte integrante deste projeto de desenvolvimento comum. Acho que lhe respondi. Agora, o que eu acho que é importante é, por um lado, vermos com este sentido estratégico, este período único em Portugal, em que temos não só os fundos estruturais para 7 anos, que são 23 mil milhões de euros, mas temos um meio especial que resulta, um instrumento especial que é esse tal PRR, que resulta dessa tal ida aos mercados para pedir dinheiro emprestado para apoiar os países. Ele vai ter de começar a ser pago, reembolsado este empréstimo por todos nós a partir de 2027. Portanto, mas quase que se duplicaram praticamente os fundos para Portugal e, portanto,
Portugal tem é de olhar para os fundos que tem neste momento, e isto não é só uma coisa do governo, é das regiões, é dos municípios, é da inteligência coletiva portuguesa, fazer a utilização mais inteligente, e para isso tem de ter planos claros. E nós contratualizamos na base desses planos, Sim. mas depois é preciso implementá-los. Portanto, não podem ser slogans verde, digital, inovação, coesão, equilíbrio. Portanto, isso depois tem de se detalhar em projetos competentes, e acho que Portugal tem todas as condições para avançar, digamos, da forma histórica, diria mesmo, neste momento. Diretiva Eurotópica. Estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje e isso significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a Diretiva Eurotópica. Nesta rubrica nós pedimos aos nossos convidados que nos tragam uma proposta para uma medida europeia, qualquer que seja o ato jurídico, que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto de uma eurotopia, o que quer que isso signifique, neste caso, para começar, Elisa Ferreira. O que eu queria que acontecesse era que, de facto, a Europa se reequilibrasse, que não houvesse territórios que ficassem para trás. E queria muito que os jovens europeus se sentissem bem na Europa, e há uma frase do relatório que acabou de sair do Henrique Coletta que ilustra isto: The right to stay. O direito de ficar no país, se quiserem. O direito de partir não está em causa, mas o direito de ficar, se quiserem, de terem uma carreira, de terem uma vida boa, de terem um salário compatível com as qualificações que têm e com aquilo que trazem de valor acrescentado ao país. O meu problema é responder a isto, portanto, um desenvolvimento equilibrado, obviamente tendo em conta nesse processo de desenvolvimento o respeito pelo ambiente, a sustentabilidade para o futuro, mas jovens, bem pagos, felizes no seu trabalho, com uma gestão das suas carreiras que os encham de confiança, de bem-estar, em paz. Eu não sei se isto se faz por diretiva. Acho que não se faz por diretiva. Mas talvez, se fosse possível, haver uma diretiva em que se dissesse: façam todos o melhor para que isto aconteça, a todos os níveis, ao nível das próprias instituições, das opções das empresas, das opções das universidades, da seriedade com que todos trabalhamos. Acho que isso que era de facto um futuro para a Europa que continuaria a ser uma inspiração para o resto do mundo. E nós às vezes não vemos ou não queremos ver, porque todos os dias vemos com as imagens que nos estão a ser transmitidas de Tbilisi, na Geórgia, ou que nos estão a ser transmitidas da Ucrânia, o quanto os jovens, como sempre, têm uma perspectiva de futuro positiva, não se conformam, e o quanto a Europa está presente nessas agendas um bocadinho utópicas, mas realizáveis, porque a Europa é uma utopia realizada. E, portanto, agora no dia 9 de junho, não se esqueçam de que a Europa precisa de vocês, mas vocês também precisam da Europa. Sim, o que nós damos como adquirido é uma porta de esperança para outros. É isso mesmo, uma esperança que se realize. Sim. Bom, e chegamos ao final de mais um episódio do Eurotopia. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada. Foi um gosto. E não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram, em pod.eurotopia, onde poderão onde poderão não só ver certos dos nossos episódios, mas também conteúdos exclusivos. Voltamos em breve à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté, Europa ha sido más fuerte, égalité, É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.